Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez divulgando o Consolador, trazendo para você mais um Minutos com Jesus. Semana que se aproxima, semana que começa, semana do Natal, onde lembramos a vinda do Mestre, do Cristo, que trouxe para a gente tantos ensinamentos, tantas lições que ainda são tão necessárias aos nossos corações e para a humanidade. Como eu tenho dito, o mundo nunca precisou tanto do Evangelho, das preces e do auxílio do alto, porque estamos num momento de transição. Então pedimos a você que compartilhe com as pessoas das suas redes sociais esses Minutos com Jesus. Por que Minutos com Jesus? Porque nós vamos estudando aqui este livro, Caminho, Verdade e Vida, da coleção Fonte Viva. É o primeiro livro de 5, entre Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Ceifa de Luz, onde Emmanuel, em cada capítulo, traz uma mensagem sobre um trecho do Evangelho, uma mensagem com base no Evangelho do Cristo. Pedimos então, caros irmãos, caras irmãs, que compartilhe. Eu tenho visto muito post interessante no Facebook, nas redes sociais, e poucos compartilhamentos. Quanto mais nós compartilhamos esses posts de mensagens, de podcast, de vídeos, que nós vamos estar tanto ajudando a doutrina espírita, como também estar divulgando a doutrina espírita e auxiliando aquelas pessoas que estão precisando de um consolo, de um alento, de uma orientação. Então, ao ver o vídeo, ao assistir o vídeo, compartilhe com as suas redes sociais, deixe um like, comente, porque quanto mais comentamos, mais impulso tem o vídeo para que as pessoas possam ser ajudadas também. E o objetivo então dessa semana é lembrarmos desse nascimento do Cristo e pedir para que no dia do Natal, como todos os outros dias, aqueles que têm o hábito, façam sim uma prece muito mais fervorosa, pedindo a Jesus que ampare todos aqueles que estão necessitados. Então, antes de nós começarmos hoje, o nosso tema é exatamente Jesus veio e não foi programado não, tá? Esse tema a gente vem seguindo aqui nos Minutos com Jesus, e olha que interessante, na semana que vai se iniciar o Natal, cai exatamente nesse capítulo 8 do Caminho, Verdade e Vida. Olha como a espiritualidade prepara, eu costumo dizer que sem que a gente queira, a espiritualidade prepara o trabalho, a mensagem que deve ser divulgada exatamente no momento oportuno. Então, Jesus veio é o tema do capítulo 8 de hoje. Então vamos primeiro fazer a nossa prece, pedir a Jesus que nos ampare, a Deus nosso Pai de misericórdia que nos auxilie e que os bons espíritos possam vir em nosso socorro, amparando a cada um em suas necessidades, sejam físicas, sejam espirituais, orientando, consolando e amparando, e também cuidando do Senhor, e se for possível, aqueles que merecem, ou que seja um momento, se não a cura, o alívio para cada um desses nossos irmãos que estão necessitados do seu amor e da sua misericórdia. Que a sua paz, Senhor, resplandeça em todos os corações em nossa humanidade, principalmente naqueles lugares onde ainda há conflitos entre os homens, onde ainda permanece imperando o orgulho, a vaidade e o egoísmo, e que possa, Senhor, tocar no coração de todos os governantes das nações para que se conscientize de suas atitudes perante a humanidade e nos auxilie, Senhor, a sermos fortes, termos fé, perseverança para passar pelas provas que necessitamos passar para que possamos progredir. Que a sua paz, Senhor, o seu amor possa chegar tanto àqueles que estão nas trevas como àqueles que já caminham para a luz.
Que o Senhor esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus veio, capítulo 8 do livro Caminho, Verdade e Vida. E Emmanuel traz aqui um trecho da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7, que diz: Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensamente percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando o seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alcançar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre. Para vir a nós, aniquilou-se a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, Emmanuel, ele vem demonstrar aqui nessa mensagem que as dificuldades já na Terra, né, sendo um mundo já a terra de provas e expiações, já foi um mundo primitivo. A Terra já foi um mundo primitivo do qual muitos de nós já fizemos parte desse mundo primitivo. Nós somos espíritos de terceira categoria em processo de evolução, já passamos pela fase primitiva do nosso desenvolvimento, passamos certamente por muitas provas, por muitos resgates pelas nossas atitudes, não podemos esquecer disso, pelos nossos atos. Então ele vem dizer aqui, demonstrando o sacrifício que Jesus fez, não um sacrifício, né, para ele talvez não tenha sido sacrifício algum, mas pela sua evolução e pelo seu a sua excelsa, né, sabedoria e evolução. Mas Jesus, como os Espíritos falam, o próprio Emmanuel fala em A Caminho da Luz, Jesus já é o governador da Terra muito antes, já era, desde que a Terra foi criada. Então ele se propõe a diminuir a sua luz
e vir até o mundo para nos auxiliar no progresso. Certamente, lógico que ele enviou muitos outros antes dele em vários pontos do mundo, no Oriente, no Ocidente. Em cada tempo veio missionários até que veio o próprio Cristo, né? O próprio Cristo veio para nos auxiliar nesse progresso, nessa evolução, demonstrando a necessidade da humildade, demonstrando a necessidade de deixarmos o orgulho e a vaidade do lado. Ele esteve, como ele dizia mesmo, eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médicos, porque esses já alcançaram aquilo que precisava alcançar. Eu vim para aqueles que são doentes. E Jesus estava ali demonstrando para as pessoas que tinham alguma posição na terra, como os fariseus, os saduceus, os levitas, que de nada adiantaria toda aquela pompa, todo aquele poder, porque poder algum temos, como ele disse ao próprio Pôncio Pilatos, quando diz, eu tenho o poder de te libertar. Jesus disse, se tem alguns poder, esse poder vem de meu Pai que é dado a ti. Ou seja, todo o poder é transitório, assim como a nossa existência é transitória. Mas diante dessa existência transitória, nós temos aqui a responsabilidade de progredir, de evoluir, porque o próprio André Luiz, o Espírito André Luiz, ele vem trazer na sua obra o quanto o processo de reencarnação de um espírito ele é complexo. Nós, enquanto espíritos, ainda em progresso e evolução de terceira categoria, é complexo, porque é toda uma programação em que se envolve diversos espíritos que, segundo André Luiz, irá nos acompanhar uma grande equipe até os 7 anos de idade, onde a reencarnação se conclui efetivamente na Terra, e depois ainda somos amparados pelo nosso espírito protetor, somos amparados por espíritos amigos, por espíritos afins, que irá nos auxiliar até o final da nossa existência, até o nosso retorno. E ainda André Luiz diz que ainda muitos de nós, cerca de 90%, retornamos sem o programa cumprido. E temos na nossa justificativa que é difícil. Tá difícil, é insuportável, eu não suporto, eu não aguento. Deus se esqueceu de mim, eu não tenho amparo. Olha o amparo como é dado desde antes de nós reencarnarmos, no processo até os 7 anos de idade, durante a gestação até os 7 anos de idade, e ainda no decorrer de toda a existência. E quando voltamos para o mundo espiritual, somos amparados ainda por espíritos amigos, por benfeitores que nos auxiliaram e que velam pela nossa existência, porque nós estamos e somos destinados ao progresso, à luz. Nós somos filhos do Criador, que é amor, que é misericórdia, é esse Pai que o próprio Cristo trouxe. Por isso que ele diz, né, como o tema desse próprio livro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for através de mim. Mas esse ninguém chegará ao Pai se não for através de mim, não é pela externalização da fé, adoração de religiões ou ser espírita, aquele espírita catedrático. Não é isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida no sentido da exemplificação, do ensino, do que ele ensinou, a conduta dele. Ama, perdoa, tolera, ore por aqueles que vos perseguem e vos caluniem. Seja bom, seja justo, seja misericordioso, como o vosso Pai que está no céu. Olha só, esse eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for através de mim, ou seja, daquilo que eu estou vos exemplificando. E Jesus exemplificou desde o momento do nascimento, que tudo foi programado. Nasceu em Belém, dentro de uma manjedoura. Não foi aceito pelos fariseus, primeiro, porque se tratava
de um simples carpinteiro que veio de Nazaré. O que pode se esperar de Nazaré, diziam eles. Filho de um carpinteiro. E na época era uma profissão desvalorizada. O que pode se esperar de um carpinteiro? O orgulho aí presente, a vaidade aí presente. Depois, quando ele começa o seu mandato, dizendo: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei, não aceitam pelo orgulho. Imagina, a lei é Moisés, mas ele não disse que era contra Moisés, ele disse que ele veio completar a lei, ele não veio destruí-la, porque Moisés também foi enviado por ele certamente. Tanto é que na transfiguração do Tabor, ele ainda se manifesta e conversa com Moisés e Elias, porque segundo os próprios Espíritos, estava Jesus também amparado por outros tantos Cristo como ele, que estava ali, que não vieram à terra, mas que estavam ali para ampará-lo, para que auxiliasse ele também nesse processo que, imagina, se a nossa encarnação tem todo esse amparo, imagina o Cristo, o amparo que ele não estava tendo também de outros tantos espíritos superiores, que segundo relatos, aquela estrela vista era nada mais uma pleiade de espíritos que estava acompanhando o Cristo naquele dia em que, segundo, cantou-se na espiritualidade: glória a Deus, boa vontade aos homens, Glória a Deus e boa vontade aos homens. Ou seja, recusaram o Cristo também pelo orgulho, pela vaidade e pelo egoísmo. Esse mesmo orgulho, vaidade e egoísmo que, segundo os Espíritos, depois de 19 séculos, 1857, em um livro dos Espíritos, é o maior entrave para o progresso e evolução da nossa humanidade. É esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo dos fariseus, dos saduceus, daqueles que não aceitaram Cristo, que faz com que nós também passemos por provas e expiações por conta das nossas atitudes, por conta dos nossos orgulhos. Passados aí 21 séculos da mensagem do Cristo, ainda talvez não internalizamos o seu ensinamento, não entendemos ele ainda como caminho, verdade e vida, nesse sentido, não novamente de externalizar a fé de qualquer forma, cultuando, se dobrando os joelhos, mas deixando de exemplificar na humildade, deixando o orgulho de lado e deixando a vaidade e não se achando melhor do que o outro, porque eu sou desta ou daquela religião, porque eu tenho esta ou aquela posição social, porque eu sou o doutor fulano de tal, porque eu sou isso, porque aquilo. Não. Aquele que quiser ser, como ele disse, como eu, que seja o menor, aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, que seja o menor entre todos. O menor no sentido de ser humilde. As posições são necessárias na terra, as profissões são necessárias na terra, os títulos fazem parte da nossa sociedade, porém, sejamos humildes e simples de coração. Aproveitando aí esse ensejo, vamos encerrar lembrando desse convite do Cristo para aqueles que sofrem, para aqueles que necessitam, para aqueles que estão angustiados, para aqueles que estão desanimados. Que nesse momento também de Natal, de festas, tem muitos irmãos nossos sofrendo, desesperados, deprimidos, solitários, querendo desistir da vida, achando que um ano vai iniciar e não vai mudar nada, não tendo ânimo para enfrentar as próprias provas. Mas lembremos que Jesus diz: batei a porta e ela vos será aberta, buscais e achareis. Então, aproveitando essa energia que se aproxima do Natal, do Cristo, em que a humanidade eleva e, logicamente, o mal ainda permanece na terra, e Jesus mesmo alertou que aqui seria um mundo de provas, de ranger de dentes, e que ainda não seríamos um mundo feliz.
Mas aproveitando esse momento em que muitos necessitam, vamos lembrar do convite do Cristo que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei, pois o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Mas seja como eu, que sou simples e humilde de coração. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, essa mensagem que Emmanuel traz hoje possa ser transmitida a tantos aqueles que necessitam. Compartilhem, comentem, deixe aqui o seu like para que muitos possam também ver essa mensagem. Estamos aqui todos os domingos trazendo para você esses minutos com Jesus. Muita paz, muita luz, um Feliz Natal, com muita luz, com muitas bênçãos, sempre emitindo boas vibrações para que o nosso mundo realmente seja um dia um mundo melhor, mas será pelas nossas ações, pelas nossas atitudes individuais de cada um. Queremos um mundo melhor? Nos tornemos melhor a cada dia. Que a paz de Jesus esteja com todos e tenham uma boa semana.